Quero esclarecer que, por questões de saúde, o senhor relator fará sua manifestação por vídeo. Cumprimento a nobre defesa que se faz presente, bem como o vereador Gordilho Suco, membro do Conselho de Ética, vereadora Tânia Magnon, vereador Verde, doutor Vitor, público presente. Cumprimento a todos. Cumprindo o artigo 31 do Conselho de Ética, quero passar a palavra ao nobre relator, sargento Expor, para proceder à leitura do seu parecer. Boa tarde a todos. Vou fazer a leitura do meu parecer. Processo disciplinar número 01/2025. Parecer e voto. Relator. Representante Adriano Max. Representado Tânia Aparecida Maia. 1. Do relatório. O presente processo teve seu impulso oficial com a finalidade de apurar a representação formulada pelo excelentíssimo senhor Adriano Max, prefeito municipal, em face da vereadora senhora Tânia Aparecida Maia. Conforme amplamente debatido e notificado, a representada teria tentado adentrar no estabelecimento casa-lar sem as devidas formalidades legais e descumprindo os deveres inerentes à sua função como agente político. No referido episódio, a parlamentar tentou adentrar a unidade utilizando o veículo oficial da Câmara Municipal, acompanhada da assessora e realizando filmagens no local, incluindo o registro da fachada da instituição e de servidores públicos em exercício. Tal conduta gerou apreensão entre os profissionais presentes, os quais atuaram preventivamente dentro dos parâmetros estabelecidos pela política de proteção integral. A conduta adotada pela vereadora, à margem dos protocolos, foi interpretada como invasiva, desrespeitando normas legais e institucionais que visam garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes acolhidos, especialmente quanto à intimidade e privacidade. Ressalta-se que as prerrogativas parlamentares, embora relevantes, não são absolutas, devendo ser harmonizadas com os direitos fundamentais das crianças e do adolescente, conforme jurisprudência consolidada. A Secretaria Municipal de Assistência Social, ao ser comunicada da presença da vereadora, não impediu a visita, mas buscou mediar a situação e orientar quanto aos riscos de exposição indevida, reforçando a necessidade de agendamento e autorização prévia. Tais tentativas, no entanto, foram interpretadas de forma negativa pela parlamentar. Registra-se ainda que a secretária, agindo no seu dever protetivo e no uso de suas atribuições, manteve postura respeitosa e conciliadora, mesmo diante de interrupções constantes e reações desrespeitosas por parte da vereadora. No entanto, ainda nesse momento, a vereadora foi expressamente advertida acerca da impossibilidade de realização de gravações e registros audiovisuais, conforme previsto no regimento interno. Apesar do alerta, a parlamentar voltou a adotar postura agressiva e, em evidente abuso de autoridade, interpelou diretamente o servidor cuidador responsável pela orientação inicial, expondo-o de forma constrangedora e vexatória perante os demais presentes, em clara violação ao dever de urbanidade e respeito que deve nortear o exercício da atividade pública. Cumpre registrar ainda
que, no dia em que utilizou a tribuna da Câmara Municipal para relatar o referido episódio, a parlamentar, de forma irresponsável e em total desrespeito à dignidade dos servidores públicos envolvidos, proferiu comentários ofensivos e levianos diante de terceiros, insinuando a possibilidade de conduta imprópria por parte de servidor que, no cumprimento de suas atribuições na casa lar, segurava uma criança no colo, atitude absolutamente comum e inerente ao exercício da função de cuidador. Foi juntado aos autos cópia de filmagem da área externa frontal da casa lar, a qual apresenta a vereadora ingressando no recinto. Conforme a defesa preliminar, insurge a edil contra os fatos articulados pelo alcaide nos seguintes termos: no exercício regular de suas atribuições constitucionais de fiscalização, a vereadora compareceu à casa lar, acompanhada de assessora parlamentar devidamente identificada, utilizando o veículo oficial da Câmara. Conforme relatado, a intenção da visita foi exclusivamente institucional, voltada à averiguação das condições do serviço de acolhimento, não havendo qualquer comportamento que extrapolasse os limites da função legislativa. Ainda que, inicialmente, o acesso tenha sido dificultado por orientações internas, a vereadora manteve postura respeitosa, solicitando o contato com a coordenação responsável e dirigindo-se ao Paço Municipal para os esclarecimentos. Posteriormente, retornou à casa lar a convite da Secretária Municipal de Assistência Social e acompanhada pela equipe gestora da assistência social e demais profissionais, tendo o acesso devidamente autorizado, sem qualquer registro de anormalidade ou excesso em sua conduta. Ressalta-se que, em nenhum momento restou comprovado comportamento desrespeitoso, constrangedor ou ofensivo por parte da vereadora em relação aos servidores da Casa Lar ou à equipe de assistência social. Ao contrário, a atuação da parlamentar pautou-se pelo zelo institucional, transparência e busca pelo aprimoramento do serviço público, tendo eventuais desencontros sido superados de forma administrativa, sem que isso caracterize por si só infração ou ao decoro parlamentar. Foram acostados pela defesa documentos e vídeos produzidos no dia dos fatos, relatando a animosidade enfrentada pelas partes. A presente representação foi recebida e as nulidades requeridas afastadas, folhas 74 às 85. O Conselho de Ética solicitou ao prefeito o nome dos servidores que presenciaram os fatos relatados, o que foi fornecido às folhas 106 e 107. A defesa sustenta novas nulidades, conforme pode ser observado as folhas 89 e 105, contudo insubsistentes, folhas 109 e 114. Foi designada a oitiva das testemunhas arroladas pelo Conselho e pela defesa, folhas 115 e 150. Em sede de alegações finais, sustenta a defesa: primeiro, ausência de justa causa e violação da legalidade, contraditória e ampla defesa, consubstanciado pelo fato de que da representação não consta: a. Quais teriam sido, de forma específica, as palavras consideradas ofensivas e supostamente proferidas pela vereadora,
B. Quando, em que local e sob qual contexto tais manifestações teriam ocorrido. C. Onde e de que forma teriam sido publicitadas imagens sensíveis de crianças e adolescentes acolhidos pela instituição. D. Qual teria sido a conduta concreta da parlamentar que caracterizaria a infração funcional ou desrespeito a preceitos éticos? E. Qual dispositivo específico da lei orgânica do município, do regimento interno ou do código de ética teriam sido efetivamente violados? Sustenta ainda que o regimento da Casa Lar, em seu artigo 9º e 11º, permitem a visita e circulação de órgãos de fiscalização devidamente identificados, o que dispensa de autorização prévia. Por fim, que a finalidade da representação foi exclusivamente pessoal, como retaliação ao discurso proferido na sessão legislativa ordinária do dia 28 de abril de 2025, como forma de frear o trabalho fiscalizatório concedido pelo mandato parlamentar. Por derradeiro, argumenta que a ausência de publicação do regimento interno da Casa Lar inviabiliza qualquer represália em face de seu cumprimento. Também aborda as seguintes causas. 2. Violação do juízo natural e irregularidade na formação do Conselho, pois, conforme articulado, houve o procedimento da representação pelo presidente e a designação do relator ocorreu oportunamente. 3. Reclusão no anulamento de testemunhas pelo representante, que houve contaminação do Conselho com a participação do algaire, no sentido de solicitar as testemunhas quando o prazo do prefeito havia extrapolado, inclusive em número maior que o permitido. Ao final, que a intimação ocorreu pelo Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo. 4. Indeferimento do depoimento pessoal do prefeito. 5. Ausência de indicação do dispositivo legal violado. Inexistência de fato típico. 6. Da ausência de intimação para ato deliberativo. 7. Suspeição do presidente da Comissão de Ética. No mérito, pugna pela improcedência da representação, em razão do estrito cumprimento dos deveres conferidos pelo mandato parlamentar e a possibilidade de fiscalização em atenção ao artigo 9º do regimento interno da Casa Lar. É o relatório. Segundo, das nulidades. Muitas das nulidades arguidas já foram objeto de análise por parte desse relator. Senão, vejamos. 2.1. Sustenta a inépcia da representação por audiência de dispositivo legal violado e deficiência fática. Os argumentos apresentados já foram devidamente enfrentados e rejeitados por este Conselho, especialmente à luz do entendimento de que os princípios que regem o processo disciplinar administrativo não se confundem com aqueles aplicáveis à esfera penal, enquanto o direito penal está submetido aos princípios da legalidade estrita e da tipicidade fechada, como exigência de descrição precisa da conduta típica. O processo disciplinar, por sua natureza administrativa, admite a utilização de normas com cláusulas abertas, fundadas nos princípios da moralidade,
legalidade administrativa e interesse público. Conforme ensina Maria Silvia Zanella de Pietro, o poder disciplinar é a expressão do poder hierárquico da administração pública, permitindo a apuração e sanção de condutas incompatíveis com o exercício da função pública, mesmo que não configurem infração penal. O ilícito administrativo não se confunde com o ilícito penal. A infração disciplinar pode ser apurada e punida independentemente da esfera penal, e ainda que o fato não constitui crime. Nesse contexto, não se exige, no âmbito do processo disciplinar ou ético, a demonstração exaustiva e detalhada dos pressupostos típicos exigidos para a deflagração de ação penal. A análise da conduta dá-se com base em padrões éticos e funcionais próprios, e não sob a ótica da imputação penal, sendo desnecessária a exclusividade de autoria ou a capacidade postulatória formal, requisitos típicos do processo penal, como observa Fernanda Marinella, do objetivo de responsabilizar os agentes públicos por suas condutas. É importante lembrar que existem vários tipos de responsabilidade que variam de acordo com o fato gerado, a natureza do ilícito praticado e a natureza da norma jurídica que os contém. Advindo daí a responsabilidade civil, a penal e a administrativa. A responsabilidade civil pode ser dividida em responsabilidade contratual e extracontratual, sendo que, nesse ponto, o que nos interessa é a extracontratual. Segundo, supondo que não há relação jurídica, não há vínculo jurídico com a vítima, não há contrato. Frente a essas possibilidades, para cada ilícito é possível a interposição de uma ação respectiva. O ilícito de natureza civil deve ser apurado em ação civil, e a lei aplicada é também da mesma natureza. Para o ilícito penal, aplica-se a lei penal e a ação também de natureza penal. No caso do ilícito administrativo de infração funcional, o reconhecimento está no Estatuto dos Servidores Públicos e a investigação é realizada em processo administrativo disciplinar. Dessa forma, 3 processos são possíveis, o penal e o administrativo, ao mesmo tempo, cada um com seu objetivo, apurando um ilícito diferente de outro, com legislações específicas, apesar de a conduta ser a mesma, e há a possibilidade de as decisões serem diferentes em cada um deles. Aplica-se, nesse caso, a independência das instâncias, regra que prevalece o andamento nacional, apesar de algumas exceções. Portanto, no âmbito do Conselho de Ética, o foco recai sobre a compatibilidade da conduta com os princípios da função pública, tendo possível o prosseguimento e julgamento do feito com base em elementos de convicção diversos dos exigidos na esfera penal. Quanto à defesa, a mesma deve se defender dos fatos, conforme relatados e apurados no decorrer da instrução. Vale ressaltar que a justificativa de sua instauração foi a postura da vereadora quando da visita a cada lado,
bem como seu comportamento com os demais servidores e representantes da entidade. O representante deve apresentar os fatos tal como ocorreram, sem a necessidade adequada típica ou dispositivos violados, os quais são fundamentados ao final pelo Conselho. A representação se depende dos fatos e não propriamente da imputação típica. A representação dirigida ao Conselho de Ética, sejam elas vinculadas ao Poder Legislativo, a órgãos de classe ou a instituições administrativas, não exige a observância de pressupostos técnicos rígidos, como já citado, a capacidade postulatória ou a presença de formalidades típicas de ação judiciais. Esses processos possuem natureza administrativo-disciplinar, orientando-se pelos princípios do devido processo legal administrativo, da informalidade, da verdade material e do interesse público, conforme previsto na Lei nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da União. Artigo 2º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Inciso 8º. Observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. 9. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Dessa forma, qualquer cidadão, servidor ou interessado legítimo pode formular uma representação junto ao Conselho de Ética, sem necessidade de advogado ou de domínio técnico-jurídico, bastando a exposição dos fatos que possam indicar possível infração ética ou disciplinar. O processo administrativo deve ser acessível, sem entraves técnicos excessivos, de modo a permitir que o cidadão comum possa exercitar seu direito de petição e denúncia, sem a necessidade de assessoramento jurídico formal. Nesse sentido, é a jurisprudência PGE 0801-058 IFEM 62.2017.4.05.8200, emenda administrativa, processo administrativo disciplinar, aplicação de pena de censura pública, anulação do ato do CREA-PE, descabimento, sentença reformada. No seu item 9, ressalta-se que nos processos administrativos vigora o princípio do informalismo, ou seja, não há necessidade da observância de procedimento rígido e específico para a prática de atos processuais, o que justifica, na lei em tela, a conclusão assertiva da integração do relatório e voto de folhas 149 e 152 às decisões de folhas 156 e 157. Referência da jurisprudência, artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Relator
desembargador federal Paulo Machado Cordeiro, data de julgamento 2/6/2020, segunda turma. Portanto, o expediente de folha 02 a 04 relata de forma suficiente os acontecimentos ocorridos durante a visita parlamentar. Logo, não há que se falar de falta de justa causa para iniciar o processo disciplinar. Por derradeiro, novamente é oportuno repetir que este Conselho apenas conduzirá o processo durante sua instrução. A penalidade depende de deliberação do colegiado. Ou seja, os juízes finais são todos os parlamentares. Ainda, caso entenda que a conduta leva à cassação do mandato, todo o trabalho deverá ser refeito por comissão processante, conforme inteligência no próprio Código de Ética EDL 201/67. Item 2.2. Reiteradamente insurge a defesa quanto à designação deste relator e do recebimento da representação formulada, o que, pela sua ótica, impõe a nulidade insanável do ato. Pois bem, no que consiste a designação do relator? Artigo 44 do Código de Ética estabelece que tal procedimento é exclusivo dos membros do colegiado, o qual devem ser convocados por pelo menos 2 dias de antecedência. Artigo 44. Se for oferecida representação ou denúncia contra vereador, ou se houver qualquer matéria pendente de deliberação, o presidente do Conselho convocará seus membros com antecedência de pelo menos 2 dias úteis para se reunirem na sede da Câmara Municipal, em dia e hora prefixado para a escolha do relator, nos termos deste Código. Em que pese sua designação após o lapso fixado, posterior à apresentação da defesa prévia, não se configura tribunais de exceção ou vícios que possam macular a rigidez do processo, se revestindo de mera irregularidade que não incide prejuízo. A designação deste relator foi efetuada dentro dos integrantes do colegiado e sem qualquer causa de suspeição ou impedimento, o que não evidencia qualquer prejuízo para a defesa. No que consiste ao recebimento da representação e a sua ratificação da decisão da presidência pelo Conselho, a defesa sustenta vícios graves que, na visão deste relator, não ocorreram. Explico. Embora sugere, até de forma deselegante, que houve tratativas extraprocessuais, a ratificação é um mecanismo amplamente utilizado quando a decisão for emanada por autoridade incompetente. No caso dos autos, a decisão não poderia ser monocrática, mas sim pelo colegiado, o que foi efetuado posteriormente, sanando eventual equívocos apresentados. Note que não há qualquer parcialidade supostamente sugerida pela defesa. Não há qualquer informação privilegiada ou privilégios. Resultar no mesmo caminho é chegar ao mesmo resultado em ambas as hipóteses apresentadas. Ou seja, sempre a decisão seria do Conselho pleno, o que ocorreu. Nesses termos, inclusive, é posição pacífica da jurisprudência. Emenda, agravo do instrumento, direito administrativo, decadência para impetração não configurada, fiscalização
de Centro de Formação de Condutores por Assistência Técnicas da Autarquia de Trânsito. Validade, ratificação do ato pela autoridade competente. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada, tutela provisória de urgência de natureza antecipada, revogada. Item 3. Ainda que se admitisse a incompetência dos mencionados agentes públicos, houve a ratificação de seu ato, tanto pela servidora da Corregedoria da Autarquia, quanto pelo próprio corregedor do Detran ES, o que denota o saneamento de vícios de incompetência alegados. Referência: TJEF, agravo de instrumento. Relator: Fernando Estevão Bravin Rui, segunda Câmara Civil. Outra emenda: habeas corpus, roubo majorado na forma tentada, associação criminosa armada, receptação e resistência, ilegalidade da prisão, preventiva decretada por autoridade incompetente, ato ratificado pela autoridade judicial competente. Alegação de que suposta conduta não teria passado de ato preparatório, impropriedade da vida, recebimento, denúncia, deslocamento de competência, improcedência, revogação da prisão preventiva, decisão fundamentada, segregação cautelar necessária para a garantia da ordem pública, medidas cautelares diversas da prisão, insuficiência, desproporcionalidade da medida, imposição de regime mais brando em caso de eventual condenação, inviabilidade da análise. Item 1. A prisão preventiva decretada por autoridade posteriormente reconhecida incompetente não enseja a unidade da segregação cautelar, pois ratificado o ato pela autoridade judicial competente. Referência: TJMG HC. Relator: Octávio Augusto de Nigris Ocalini, data de julgamento 12/2/2019, Câmaras Criminais. Terceira Câmara Criminal, data de publicação 15/2/2019. Da mesma sorte, é a alegação de que a mora na Constituição do Conselho de Ética tornaria nulo qualquer processo por ele deliberado. Neste caso, se aplicado o posicionamento, é ferir de morte qualquer possibilidade de fiscalização das condutas do parlamentar. Não há lógica e não bom senso. Item 2.3. Quanto à preclusão do representante em arrolar testemunhas, como já reafirmado, estas foram objetos de diligência do Conselho. O próprio Código de Ética reforça tal conduta, senão vejamos. Artigo 18. Iniciado o processo disciplinar, o Conselho procederá às diligências e à instrução probatória que atender necessárias, assim como as requeridas pelo representado, relator e pelos demais membros do Conselho, mediante a intimação prévia do representado, que poderá ser feita por intermédio da Secretaria desta Casa de Lei, para que, querendo acompanhar os atos. Ainda sustenta a defesa suposto conluio entre o prefeito e o Conselho de Ética, além de descabido, são ofensivos. O processo disciplinar pode ser proposto por qualquer cidadão. Tal fato, por vezes, é possível
e venha desprovido de todo o aparato técnico e provas necessárias para o esclarecimento da representação. No entanto, não podem ser menosprezados ou sonegadas em razão da imperícia do representante, sob pena de se cometer injustiças. Deste modo, o que se buscou foi a verdade real dos fatos apresentados, garantindo um julgamento justo e imparcial no benefício da representada. O princípio da verdade real ou verdade material determina que, no processo administrativo, a autoridade deve buscar a realidade dos fatos, acima da mera formalidade dos autos. Ou seja, não basta apenas aquilo que está provado formalmente. Deve-se perseguir a verdade efetiva do que ocorreu, com liberdade na produção de provas e na condução da instrução. Isso significa que a autoridade pode e deve agir de ofício para esclarecer os fatos, inclusive com a produção de provas que entender necessárias, mesmo que não tenham sido requeridas pelas partes. Quanto à comunicação deste conselho ao prefeito para a intimação e liberação do servidor para prestar depoimento, não se reveste em nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, é medida legal e necessária. A intimação de servidor público para prestar depoimento deve ser obrigatoriamente comunicada à autoridade superior hierárquica, em observância aos princípios da hierarquia administrativa e ao dever de subordinação previsto no regime jurídico do servidor. Tal comunicação visa garantir o controle e a coordenação interna da administração pública, permitindo que a chefia imediata tenha ciência da convocação, assegure a liberação funcional do servidor no horário designado e acompanhe eventuais desdobramentos decorrentes do ato, sem interferir na autonomia do processo ou comprometer a imparcialidade do depoimento. Item 2.4. O indeferimento pessoal do prefeito ocorreu em razão da autoridade não ter presenciado os fatos, mas sim a secretária de assistência social. Sua conduta ocorreu apenas com o chefe institucional do Poder Executivo. Neste sentido, não haveria contribuição para a elucidação dos fatos. E vale ressaltar que em nenhum momento seu nome foi citado pelas partes ou pelo testemunho, sendo sua oitiva apenas uma forma de tumulto e constrangimento processual. Item 2.5. Quanto à ausência de intimação para atos deliberativos e a suspeição do presidente da Comissão de Ética já foram objetos de decisão anteriormente, das quais reitero o posicionamento. Vale ressaltar que foi comunicada a defesa, acesso aos autos e a participação ativa durante o processo, inclusive com incidentes processuais além dos previstos do Códex, evidentemente por questões de ordem pública. Quanto à alegação de suspeição, o Parlamento é um local plural, onde se encontram ideias por vezes antagônicas. A pluralidade faz parte do jogo democrático. Portanto, o simples fato de determinado vereador ser de oposição a outro não pode ser motivo
assegurar suspeição. Caso contrário, todo vereador do direita seria impedido de votar em processo que envolva um vereador do esquerda. Não basta para o reconhecimento da suspeição a mera contrariedade a posicionamento, discursos ou votos. Deve ficar demonstrado que o vereador tem um interesse em beneficiar ou prejudicar a vereadora. Ou seja, a contrariedade tem que transcender a discussão da matéria ou posicionamento para a agressão pessoal, seja física ou moral. No mais, as publicações ocorreram nos exatos termos previstos na legislação e possibilitada a manifestação em todas as fases processuais, sendo assim respeitado a ampla defesa e o contraditório substancial. Diante do exposto, em que pese as arguições invocadas, não há nulidade a serem reconhecidas por este Conselho. Vale ressaltar que as simples irregularidades que não se evidenciam prejuízo não geram invalidade do ato. Item terceiro, do mérito. Após detida análise da presente representação, verifica-se que a controvérsia central diz respeito ao exercício da função fiscalizatória do vereador e aos limites de sua atuação no aspecto às respectivas repartições públicas. Inicialmente, é imperioso esclarecer que o vereador, embora investido de função típica de fiscalização, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, não possui, por si só, prerrogativas equivalentes ao exercício do poder de polícia administrativa. O poder de polícia consiste na atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o uso de bens, direitos e atividades, condiciona o exercício de liberdades individuais em benefício do interesse público. Trata-se de competência atribuída. Tudo certo aí? Posso dar sequência? Sim. Tá, ok. Item 3 do mérito. Após detida a análise da presente representação, verifica-se que a controvérsia central diz respeito ao exercício da função fiscalizatória do vereador e aos limites de sua atuação no acesso às repartições públicas. Inicialmente, é imperioso esclarecer que o vereador, embora investido de funções típicas de fiscalização, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, não possui, por si só, prerrogativas equivalentes ao exercício do poder de polícia administrativa. O poder de polícia consiste na atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o uso de bens, direitos e atividades, condiciona o exercício da liberdade individual em benefício do interesse público. Trata-se de competência atribuída aos órgãos executivos e agentes como autoridades delegadas para tal finalidade, o que não se estende aos membros do Poder Legislativo. Assim, não se mostra legítimo que o parlamentar adentre sem autorização ou acompanhamento da autoridade competente a ambientes restritos ou de acesso vedado ao público, sob pena de configurar o uso de prerrogativa
e possível usurpação de função administrativa. A atividade fiscalizatória deve observar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da separação de poderes, podendo ser exercida mediante requerimentos, diligências formais, convocações e visitas institucionais agendadas, mas jamais com invasão de competência ou violação de normas internas de segurança e acesso dos órgãos públicos. Jurisprudência, emenda, agravo de instrumento, mandato de segurança, poder fiscalizatório do Legislativo Municipal. Artigo 31 da Constituição Federal. Vereador, fiscalização das unidades de atendimento de saúde, atuação efetiva, princípios de razoabilidade e proporcionalidade, recurso provido. A Constituição Federal, em seu artigo 31, atribui o poder de controle e fiscalização do Executivo Municipal ao Poder Legislativo do mesmo ente, sem que isso configure uma afronta aos princípios da separação dos poderes. No entanto, indere de dúvida que o poder fiscalizatório do vereador não pode ser exercido em desacordo com a casa a qual está vinculado, já que a sua atuação não é totalmente livre, muito menos afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as normas de urbanidade. Referência TJMG, relator Versiane Pena, data de julgamento 29 de 10 de 2015, data de publicação 6 de 11 de 2015. Ação direta de inconstitucionalidade no município de Cachoeiro do Sul, artigo 23A da Lei Orgânica Municipal, incluído pela emenda à Lei Orgânica número 09 do
Minha mãe? Filho dela, né? A senhora aqui? Isso mesmo. Então, a sua filha mais nova dela. Esse aqui é a Dorinha. Esse aqui é a Tudo certo? Tudo certo aí? Posso dar sequência? Sim. Tá ok. Item 3 do mérito. Após detida análise da presente representação, verifica-se que a controvérsia central diz respeito ao exercício da função fiscalizatória do vereador e aos limites de sua atuação no acesso às repartições públicas. Inicialmente, é imperioso esclarecer que o vereador, embora investido de funções típicas de fiscalização, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal, não possui, por si só, prerrogativas equivalentes ao exercício do poder de polícia administrativa. O poder de polícia consiste na
atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o uso de bens, direitos e atividades, condiciona o exercício da liberdade individual em benefício do interesse público. Trata-se de competência atribuída aos órgãos executivos e agentes com autoridades delegadas para tal finalidade, o que não se estende aos membros do Poder Legislativo. Assim, não se mostra legítimo que o parlamentar adentre sem autorização ou acompanhamento da autoridade competente a ambientes restritos ou de acesso vedado ao público, sob pena de configurar abuso de prerrogativa e possível usurpação de função administrativa. A atividade fiscalizatória deve observar os princípios da legalidade, da razoabilidade e da separação de poderes, podendo ser exercida mediante requerimentos, diligências formais, convocações e visitas institucionais agendadas, mas jamais com invasão de competência ou violação de normas internas de segurança e acesso dos órgãos públicos. Jurisprudência, emenda, agravo de instrumento, mandado de segurança, poder fiscalizatório do Legislativo Municipal. Artigo 31 da Constituição Federal. Vereador, fiscalização das unidades de atendimento de saúde, atuação efetiva, princípios de razoabilidade e proporcionalidade, recurso provido. A Constituição Federal, em seu artigo 31, atribui o poder de controle e fiscalização do Executivo Municipal ao Poder Legislativo do mesmo ente, sem que isso configure uma afronta aos princípios da separação dos poderes. No entanto, indere de dúvida que o poder fiscalizatório do vereador não pode ser exercido em desacordo com a casa a qual está vinculado, já que a sua atuação não é totalmente livre, muito menos afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as normas de urbanidade. Referência TJMG, relator Versiano Pena, data de julgamento 29/10/2015, data de publicação 6/11/2015. Ação direta de inconstitucionalidade no município de Cachoeira do Sul, artigo 23A da Lei Orgânica Municipal, incluído pela emenda à Lei Orgânica nº 09/2017. Poder Legislativo, função fiscalizatória sobre o Executivo que deve ser exercida pela Câmara de Vereadores, através do órgão colegiado, impossibilidade de controle pelos vereadores individualmente. Item 2. No caso, o artigo 23A da Lei Orgânica do Município de Cachoeira do Sul autoriza o acesso de vereadores individualmente aos órgãos da administração municipal, sem necessidade de prévio aviso, a fim de exercer sua função parlamentar. 3. Todavia, a função fiscalizatória sobre o exercício foi conferida pela Constituição, tão somente ao Poder Legislativo, como órgão colegiado, e não aos parlamentares, que ela teve comportamento cínico após a recusa em ligar para buscar autorização. Ela não foi ofensiva, mas, em certo momento, ela foi útil, que ela estava em posição utilizando o celular, mas não pode afirmar que fez filmagem, que teve outra fiscalização do Ministério Público, mas foi agendada, que não consegue recordar possível ofensas de homofobia por parte da vereadora. Fecha aspas, depoimento de Victor Itamar
Ferreira. Abre aspas, que foi explicado para a vereadora Tânia que o vereador tem a prerrogativa do acesso, mas deve ser obedecido com bom senso, inclusive aos membros do Ministério Público e Judiciário, também ajustam os horários para o bem-estar das crianças. Na Secretaria de Assistência, ela foi incisiva e um pouco constrangedora, não em palavras, mas afirmando que ela tinha um conhecimento. Com relação à sua pessoa, a vereadora não foi ofensiva, contudo, o modo e o jeito de falar que deixa constrangido. Fecha aspas, depoimento de Luana Elisa da Silveira Branco, informou. Abre aspas. Houve momento em que se alterou e foi desrespeitosa. Da mesma forma, no momento da saída, ela tratou o servidor Vitor de forma desrespeitosa. A servidora agiu de forma constrangedora, inclusive com falas ofensivas. Afirma que se sentiu ofendida da forma que tratou e se pronunciou na tribuna da Câmara. Ela tentou intimidar os funcionários, que todas as autoridades, quando solicitam acesso à casa-lar, é efetuado diretamente na Secretaria de Assistência Social. Fecha aspas. Depoimento Andrea de Oliveira Marques, informou. As testemunhas de defesa, com exceção da assessora, apenas enalteceram a necessidade de proteção do local e não presenciaram os fatos ocorridos, tomando conhecimento posteriormente. Da mesma forma, criticaram a atuação deste conselho e reforçaram que a conduta da vereadora estava dentro dos limites regimentados. Embora a senhora Cristiane Roste, informando, tenha negado o constrangimento, na visão de todos os integrantes da casa-lar, houve excesso por parte da parlamentar. Ressalta-se que as agressões não se limitam a palavras ofensivas ou xingamentos. Gestos, atitudes e comportamentos também podem configurar formas de violência, simbólica ou moral, muitas vezes causando impacto psicológico mais profundo do que as ofensas verbais propriamente ditas. A honra e a dignidade da pessoa não se ferem apenas por palavras injuriosas, mas também por atitudes que exponham o indivíduo ao desprezo ou à humilhação no meio social ou profissional. Nessa linha, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a proteção à integridade psíquica e moral como direito fundamental. Nos termos do artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição Federal, sendo certo que a prática de atos que causem sofrimento psicológico pode ensejar responsabilidade civil, administrativa e até penal, conforme o caso. No âmbito das relações funcionais, tais condutas podem caracterizar assédio moral, definido por jurisprudência consolidada como a repetição sistemática de comportamentos que atentem contra a autoestima, a dignidade ou a integridade psicológica do servidor, com o objetivo ou o efeito de excluí-lo, constrangê-lo ou desestabilizá-lo em seu ambiente de trabalho. O que se evidenciou no próprio depoimento da representada, Tânia Maior, é que os atritos são frequentes. Abre aspas. Eu fui fiscalizar, era minha atribuição, porque eu deveria pedir autorização para o Poder Executivo, que era o fiscalizado. Se você vai fiscalizar e
acham que não é a Tânia. Gosto de falar e gesticular, tendo visto que em alguns locais as pessoas estão me recebendo mal. Outro dia pedi para a secretária de saúde que precisaria fazer uma visita. Ela disse que é melhor avisar e ir comigo, porque podem estranhar e não me tratar. Fecha aspas. No entanto, o que a defesa pretende transparecer é que todo o enredo fático ocorreu por desavenças políticas, em especial pela crítica em seu desempenho parlamentar frente aos comentários da Casa Larga, desprezando o transtorno, intimidações e desprezo no comportamento apresentado. Contudo, ficou evidenciado que o problema ocasionado na visita não foi propriamente a fiscalização, a qual deveria ser agendada, mas sim o descontentamento e o comportamento pela impossibilidade de adentrar no espaço. Após a negativa, a vereadora, impondo autoridade e tratando todos de maneira rude e por vezes ríspida, contestou a capacidade dos profissionais, gerando constrangimento de todos os envolvidos. A conduta profissional, especialmente no exercício de funções públicas, deve ser pautada pela cordialidade e pelo respeito mútuo, valores que se consolidam ao longo da trajetória de cada agente político. No entanto, durante os depoimentos testemunhais, observou-se, conforme registro audiovisual, a adoção de postura errônea por parte da parlamentar, que diante das manifestações contrárias aos seus posicionamentos, reagia com risos e expressões visivelmente desconfortáveis, incompatíveis com a serenidade e compostura esperada no ambiente institucional. Sendo assim, a partir da notícia de supostas irregularidades na aquisição alimentar, era possível solicitar informação quanto às compras e movimentação de estoques de produtos disponíveis na Casa Larga. No entanto, tentou a vereadora adentrar no estabelecimento sem respeitar as normas legais. A vereadora, com o objetivo de adentrar na Casa Larga e buscar possíveis flagrantes, em atenção à representação formulada por pessoa próxima, anônima à fonte, inconformada com a negativa dos servidores e a informação de que deveria buscar a autorização da chefia imediata, usando de sua autoridade, começou a questionar através das alterações de tons de voz, imposição de dúvidas da capacidade técnica, constrangimento através de comportamento de superioridade, se valendo do seu grau de informação e instrução, causando humilhação e desconforto, tudo com o objetivo de obter favorecimento político e engajamento social. Por tal conduta, a vereadora infringiu normas do Código de Ética e Decoro Parlamentar nos seguintes termos. Artigo 5º. Atentam contra o decoro parlamentar as seguintes condutas. Parágrafo 10º. Que ela teve comportamento cínico após a recusa em ligar para buscar autorização. Ela não foi ofensiva, mas, em certo momento, ela foi rude. Que ela estava em posição utilizando o celular, mas não pode afirmar que fez filmagem. Que teve outra fiscalização do Ministério Público, mas foi agendada. Que não consegue recordar possível ofensas de homofobia por parte da vereadora. Fecha aspas, depoimento de Victor Itamar Ferreira.
abre aspas, que foi explicado para a vereadora Tânia que o vereador tem a prerrogativa do acesso, mas deve ser obedecido com bom senso, inclusive aos membros do Ministério Público e Judiciário, também ajustam os horários para o bem-estar das crianças. Na Secretaria de Assistência, ela foi incisiva e um pouco constrangedora, não em palavras, mas afirmando que ela tinha um conhecimento. Com relação à sua pessoa, a vereadora não foi ofensiva, contudo, o modo e o jeito de falar que deixa constrangido. Fecha aspas, depoimento de Luana Elisa da Silveira Branco, informou. Abre aspas. Houve momento em que se alterou e foi desrespeitosa. Da mesma forma, no momento da saída, ela tratou o servidor Vitor de forma desrespeitosa. A servidora agiu de forma constrangedora, inclusive com falas ofensivas. Afirma que se sentiu ofendida da forma que tratou e se pronunciou na tribuna da Câmara. Ela tentou intimidar os funcionários, que todas as autoridades, quando solicitam acesso à casa-lar, é efetuado diretamente na Secretaria de Assistência Social. Fecha aspas. Depoimento Andrea de Oliveira Bax, informou. As testemunhas de defesa, com exceção da assessora, apenas enalteceram a necessidade de proteção do local e não presenciaram os fatos ocorridos, tomando conhecimento posteriormente. Da mesma forma, criticaram a atuação deste Conselho e reforçaram que a conduta da vereadora estava dentro dos limites regimentais. Embora a senhora Cristiane Roste, informando, tenha negado o constrangimento, na visão de todos os integrantes da casa-lar, houve excesso por parte da parlamentar. Ressalta-se que as agressões não se limitam a palavras ofensivas ou xingamentos. Gestos, atitudes e comportamentos também podem configurar formas de violência, simbólica ou moral, muitas vezes causando impacto psicológico mais profundo do que as ofensas verbais propriamente ditas. A honra e a dignidade da pessoa não se ferem apenas por palavras injuriosas, mas também por atitudes que exponham o indivíduo ao desprezo ou à humilhação no meio social ou profissional. Nessa linha, o ordenamento jurídico brasileiro reconhece a proteção à integridade psíquica e moral como direito fundamental. Nos termos do artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição Federal, sendo certo que a prática de atos que causam sofrimento psicológico pode ensejar responsabilidade civil, administrativa e até penal, conforme o caso. No âmbito das relações funcionais, tais condutas podem caracterizar assédio moral, definido por jurisprudência consolidada como a repetição sistemática de comportamentos que atentem contra a autoestima, a dignidade ou a integridade psicológica do servidor, com o objetivo ou o efeito de excluí-lo, constrangê-lo ou desestabilizá-lo em seu ambiente de trabalho. O que se evidenciou no próprio depoimento da representada, Tânia Maior, é que os atritos são frequentes. Abre aspas. Eu fui fiscalizar, era minha atribuição, porque eu deveria pedir autorização para o Poder Executivo, que era o fiscalizado. Se você vai fiscalizar e avisa data e horário, a probabilidade de encontrar
difícil. Desde que eu comecei a trabalhar como vereadora, eu tenho tido tanto cuidado que às vezes acho que não é a Tânia. Gosto de falar e gesticular. Tenho visto que em alguns locais as pessoas estão me recebendo mal. Outro dia eu pedi para a secretária de saúde que precisaria fazer uma visita. Ela disse que é melhor avisar e ir comigo, porque podem estranhar e não me tratar fechados. No entanto, o que a defesa pretende transparecer é que todo o enredo fático ocorreu por desavenças políticas, em especial pela crítica em seu desempenho parlamentar frente aos comentários da Casa Larga, desprezando o transtorno, intimidações e desprezo no comportamento apresentado. Contudo, ficou evidenciado que o problema ocasionado na visita não foi propriamente a fiscalização, a qual deveria ser agendada, mas sim o descontentamento e o comportamento pela impossibilidade de adentrar no espaço. Após a negativa, a vereadora, impondo autoridade e tratando todos de maneira rude e por vezes ríspida, contestou a capacidade dos profissionais, gerando constrangimento de todos os envolvidos. A conduta profissional, especialmente no exercício de funções públicas, deve ser pautada pela cordialidade e pelo respeito mútuo, valores que se consolidam ao longo da trajetória de cada agente político. No entanto, durante os depoimentos testemunhais, observou-se, conforme registro audiovisual, a adoção de postura errônea por parte da parlamentar, que diante das manifestações contrárias aos seus posicionamentos, reagia com risos e expressões visivelmente desconfortáveis, incompatíveis com a serenidade e compostura esperada no ambiente institucional. Sendo assim, a partir da notícia de supostas irregularidades na aquisição alimentar, era possível solicitar informação quanto às compras e movimentação de estoques de produtos disponíveis na Casa Larga. No entanto, tentou a vereadora adentrar no estabelecimento sem respeitar as normas legais. A vereadora, com o objetivo de adentrar na Casa Larga e buscar possíveis flagrantes, em atenção à representação formulada por pessoa próxima, anônima à fonte, inconformada com a negativa dos servidores e a informação de que deveria buscar a autorização da chefia imediata, usando de sua autoridade, começou a questionar através das alterações de tons de voz, imposição de dúvidas da capacidade técnica, constrangimento através de comportamento de superioridade, se valendo do seu grau de informação e instrução, causando humilhação e desconforto, tudo com o objetivo de obter favorecimento político e engajamento social. Por tal conduta, a vereadora infringiu normas do Código de Ética e Decoro Parlamentar nos seguintes termos. Artigo 5º. Atento contra o decoro parlamentar as seguintes condutas. Parágrafo 10º. Usar os poderes e prerrogativos do cargo para constranger ou aliciar o servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierárquica com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. O constrangimento dos servidores públicos ficou amplamente demonstrado, se valendo de sua posição hierárquica como autoridade política do município, com o fim de adentrar no estabelecimento
para ganhar respaldo de seus eleitores e engajamentos na mídia social. De forma reflexa, embora os atos tenham ocorrido fora das dependências da Câmara Municipal, é importante recalcar que o local do Patos, a Casa Lar, está sob a gestão da administração pública municipal, o que atrai a aplicação de outros dispositivos do Código de Ética igualmente violados. Artigo 5º, inciso 2º. Praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas dependências da Casa. Usar de expressões ofensivas, discriminatórias ou preconceituosas durante o uso da palavra ou no relacionamento com seus pares ou com o público durante os trabalhos legislativos. Todavia, em razão da gravidade e da natureza mais abrangente da infração descrita no inciso 10º, as demais condutas encontram-se absorvidas no tipo ético mais severo, aplicando-se, por analogia, o princípio da consumação. Tal entendimento visa evitar a duplicidade produtiva por fatos conexos e decorre da interpretação sistemática das normas de ética e decoro parlamentar. Quanto à possibilidade de incidir o artigo 6º, item 1 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, o que levaria à perda do mandato, entendo que o ato foi isolado. O devido processo legal. Ora, o autor da representação chama-se Adriano Bax. É o excelentíssimo senhor prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Ele formalizou a representação. Até dado momento do processo, através de sua procuradoria, informa que não houve uma representação, mas apenas um ofício, encaminhando, dando ciência dos fatos, mas as provas dos autos. Porque assim, os senhores que nos acompanham na noção do direito, o que não está nos autos, não está no mundo. Nós não podemos julgar para ter qualquer decisão em situação fora do processo. O que está nos autos é que o representante chama-se Adriano Bax, prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Não há outra. A senhora Ana esteve aqui, mas na condição de informante. Foi rolada como testemunha, mas foi ouvida na condição de informante. Ela disse o que tinha para dizer. E nós, na defesa, insistimos que deveríamos, isso foi pedido na defesa prévia, que se faria necessário ouvir quem formalizou a representação, que seria o prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Esse foi o pedido que nós fizemos. O pedido foi indeferido. Não houve fundamentação, a não ser que ele não presenciou os fatos. Se ele não presenciou os fatos, então não poderia ter feito a representação. Porque, na condição de representante, todo cidadão pode, todo cidadão rondonense pode fazer uma representação contra qualquer vereador, desde que presencie os fatos. Não pode ser de ouvir falar. Eu ouvi falar que a vereadora fez isso. Eu ouvi falar que a vereadora fez aquilo. Até porque não há nenhum requerimento dos servidores da Casa Lar, não há boletim de ocorrência, não há ofício, nenhuma comunicação interna de nenhum servidor que ali estava encaminhando ao prefeito ou qualquer autoridade para que se tomasse qualquer medida. Então a representação do prefeito se baseou no ouvir falar. Quem encaminhou essas informações nós não sabemos porque não está nos autos. Então essas informações nós não temos. E gostaríamos muito de ter ouvido o prefeito e representante. Senhor relator, em momento algum a defesa se utilizou desse mecanismo que é a defesa de ouvir a parte autora para tumultuar o processo conforme consta no relatório e no voto. Foi requerido a oitiva das testemunhas, a defesa usou do tempo, do período regimental, de acordo com o Código de Ética, que teríamos que apresentar o nosso rol de testemunha no ato da defesa. Está estabelecido no Código. Enquanto o Adriano não rolou testemunha.
E quando a defesa apresentou, a defesa técnica apresentou as alegações da defesa prévia, que queria ouvir as testemunhas, foram roladas as testemunhas, queríamos ouvir o representante e a representada. Antes de audiência de instrução, portanto, não há que se falar em qualquer tentativa da defesa de tumultuar o processo, mas se faria necessário. Por que o prefeito fez a representação? Quem encaminhou essa informação para ele? E seria ainda muito mais importante ouvir o prefeito, porque a senhora Andrea Bax esteve aqui como informante, ele disse, está registrado nos anais dessa casa, de que não se importou tanto com a visita da vereadora. Isso teve lá os seus contratempos, a vereadora tentou entrar, porque o regimento interno da Casa Larga está disponível, não está publicado, e depois, num segundo momento, esteve com a secretária, junto com a procuradora do município, e elas foi autorizada, a vereadora foi autorizada, esteve até a Casa Larga. E a secretária de Assistência Social, a primeira-dama, disse que isso não foi problema, isso acontece na situação. O que ela não gostou foi o discurso da vereadora na tribuna. Isso a ofendeu. Ela disse com todas as palavras que a ofendeu o discurso da vereadora. E quando qualquer vereador sobe aquela tribuna, que é sagrada, está sob o manto da imunidade parlamentar. A vereadora apontou críticas, fez críticas com relação à gestão. E todo aquele que está na administração pública está sujeito a críticas. Existem os limites da crítica. Quando passa para a ofensa pessoal, cabe aí ao Poder Judiciário, eventualmente o Conselho de Ética, o devido processo legal. Olha, o autor da representação chama-se Adriano Bax. É o excelentíssimo senhor prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Ele formalizou a representação. Até dado momento do processo, através de sua procuradoria, informa que não houve uma representação, mas apenas um ofício, encaminhando, dando ciência dos fatos, mas as provas dos autos. Porque assim, os senhores que nos acompanham na noção do direito, o que não está nos autos, não está no mundo. Nós não podemos julgar para ter qualquer decisão em situação fora do processo. O que está nos autos é que o representante chama-se Adriano Bax, prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Não há outro. A senhora Andrea esteve aqui, mas na condição de informante. Foi rolada como testemunha, mas foi ouvida na condição de informante. Ela disse o que tinha para dizer. E nós, na defesa, insistimos que deveríamos, isso foi pedido na defesa prévia, que se faria necessário ouvir quem formalizou a representação, que seria o prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Esse foi o pedido que nós fizemos. O pedido foi indeferido. Não houve fundamentação, a não ser de que ele não presenciou os fatos. Se ele não presenciou os fatos, então não poderia ter feito a representação. Porque, na condição de representante, todo cidadão rondonense pode fazer uma representação contra qualquer vereador, desde que presencie os fatos. Não pode ser de ouvir falar. Eu ouvi falar que a vereadora fez isso. Eu ouvi falar que a vereadora fez aquilo. Até porque não há nenhum requerimento dos servidores da Casa Larga, não há boletim de ocorrência, não há ofício, nenhuma comunicação interna de nenhum servidor daquele Estado encaminhando ao prefeito ou qualquer autoridade para que se tomasse qualquer medida. Então a representação do prefeito se baseou no ouvir falar. Quem encaminhou essas informações nós não sabemos porque não está nos autos. Então essas informações nós não temos. E gostaríamos muito de ter ouvido o prefeito e representante. Senhor relator, em momento algum a defesa se utilizou desse mecanismo que é a defesa de ouvir a parte autora para tumultuar o processo conforme consta no relatório no voto. Foi requerido a oitiva das testemunhas, a defesa usou do tempo, do período regimental, de acordo com o Código de Ética, que teríamos que apresentar o nosso rol de testemunha no ato da defesa. Está estabelecido no Código. Enquanto o Adriano não rolou testemunha. E quando a defesa apresentou, a defesa técnica apresentou as alegações da defesa prévia, que queria ouvir as testemunhas, foram roladas as testemunhas,
queremos ouvir o representante e a representada. Antes de audiência de instrução, portanto, não há que se falar em qualquer tentativa da defesa de tumultuar o processo. Mas se faria necessário. Por que o prefeito fez a representação? Quem que encaminhou essa informação para ele? E seria ainda muito mais importante ouvir o prefeito, porque a senhora Andrea Bax esteve aqui como informante e ele disse, está registrado nos anais dessa casa, de que não se importou tanto com a visita da vereadora. Isso teve lá os seus contratempos, a vereadora tentou entrar, porque o regimento interno da Casa Larga não está disponível, não está publicado, e depois, num segundo momento, esteve com a secretária, junto com a procuradora do município, e elas foi autorizada, a vereadora foi autorizada, e esteve até a Casa Larga. E a secretária de Assistência Social, a primeira-dama, disse que isso não foi problema, isso acontece na situação. O que ela não gostou foi o discurso da vereadora na tribuna. Isso a ofendeu. Ela disse com todas as palavras que a ofendeu o discurso da vereadora. E quando qualquer vereador sobe daquela tribuna, que é sagrada, está sob o manto da imunidade parlamentar. A vereadora apontou críticas, fez críticas com relação à gestão. E todo aquele que está na administração pública está sujeito a críticas. Existem os limites da crítica. Quando passa para a ofensa pessoal, cabe aí ao Poder Judiciário, eventualmente o Conselho de Ética, atentar para os excessos, para aquilo que ultrapassa o limite razoável, da razoabilidade. Mas que a representação se deu apenas por conta do discurso, que a primeira-dama não gostou. Eu não gostei do que ela disse. E só por isso a vereadora Tânia foi representada, está aqui agora, neste momento, perante toda a sociedade rondonense, Conselho de Ética, com o voto do relator, porque ela perca o mandato, seja suspendido o seu mandato pelo prazo de 30 dias. Como disse há pouco, é a eleição mais difícil que existe no Brasil, senhor vereador Verde. Não é para qualquer um. Muitos tentam chegar aqui e poucos conseguem. Que a vontade, a representação foi dada por conta de que a primeira-dama não gostou. E mais, a doutora Luana, que é procuradora-geral do município de Marechal Cândido Rondon, um cargo que já exerci em Marechal dos municípios com muita honra, porque é um cargo de extrema relevância. Somente 2 pessoas do Marechal Cândido Rondon podem ser citadas em processos judiciais: o prefeito Adriano Bax, que foi eleito pelo povo, e a doutora Luana, que é procuradora-geral do município. Tão importante é a função que ela exerce. Advogada competente, servidora de carreira, veio aqui e disse a mesma coisa. Se não fosse o discurso da vereadora Tânia, naquele parlatório, não estaríamos aqui hoje. Ou seja, toda a situação envolvendo que a vereadora descumpriu a norma, que não entrou sem autorização, que foi rude, nada disso subsiste diante do depoimento da senhora Ana e da procuradora Luana. Nesse sentido, se faria extremamente importante ouvir o prefeito. Efetivamente, quem formalizou a representação? Está por ele assinada a representação. Qual foi o motivo, prefeito, que o senhor representou a vereadora? É por conta da fiscalização ou por conta do discurso que a sua esposa não gostou? Essa seria a pergunta necessária a ser feita. Inclusive pelos membros do Conselho. Porque ficou muito claro, ficou patente, que esse foi o devido processo legal. Olha, o autor da representação chama-se Adriano Bax. É o excelentíssimo senhor prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Ele formalizou a representação. Até dado momento do processo, através de sua procuradoria, informa que não houve uma representação, mas apenas um ofício, encaminhando, dando ciência dos fatos, mas as provas dos autos. Porque assim, os senhores que nos acompanham, que não são do direito, o que não está nos autos, não está no mundo. Nós não podemos julgar para ter qualquer decisão em situação fora do processo. O que está nos autos é que o representante chama-se Adriano Bax, prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Não há outro. A senhora Ana esteve aqui, mas na condição de informante. Foi rolada como testemunha, mas foi ouvida na condição de informante.
ela disse o que tinha para dizer. E nós, na defesa, insistimos que deveríamos, isso foi pedido na defesa prévia, que se faria necessário ouvir quem formalizou a representação, que seria o prefeito do município de Marechal Cândido Rondon. Esse foi o pedido que nós fizemos. O pedido foi indeferido. Não houve fundamentação, a não ser que ele não presenciou os fatos. Se ele não presenciou os fatos, então não poderia ter feito a representação. Porque, na condição de representante, todo cidadão rondonense pode fazer uma representação contra qualquer vereador, desde que presencie os fatos. Não pode ser de ouvir falar. Eu ouvi falar que a vereadora fez isso. Eu ouvi falar que a vereadora fez aquilo. Até porque não há nenhum requerimento dos servidores da Casa Lar, não há boletim de ocorrência, não há ofício, nenhuma comunicação interna de nenhum servidor que ali estava encaminhando ao prefeito ou qualquer autoridade para que se tomasse qualquer medida. Então a representação do prefeito se baseou no ouvir falar. Quem encaminhou essas informações nós não sabemos porque não está nos autos. Então essas informações nós não temos. E gostaríamos muito de ter ouvido o prefeito e representante. Senhor relator, em momento algum a defesa se utilizou desse mecanismo que é a defesa de ouvir a parte autora para tumultuar o processo conforme consta no relatório e no voto. Foi requerido a oitiva das testemunhas, a defesa usou do tempo, do período regimental, de acordo com o Código de Ética, que teríamos que apresentar o nosso rol de testemunha no ato da defesa. Está estabelecido no Código. Enquanto o Adriano não rolou testemunha. E quando a defesa apresentou, a defesa técnica apresentou as alegações da defesa prévia, o que queria ouvir as testemunhas, foram roladas as testemunhas, queríamos ouvir o representante e a representada. Ambos se audiência de discussão, portanto, não há que se falar em qualquer tentativa da defesa de tumultuar o processo. Mas se faria necessário. Por que o prefeito fez a representação? Quem encaminhou essa informação para ele? E seria ainda muito mais importante ouvir o prefeito, porque a senhora Ana Bax esteve aqui como informante e disse, está registrado nos anais dessa casa, de que não se importou tanto com a visita da vereadora. Isso teve lá os seus contratempos, a vereadora tentou entrar, porque o regimento interno da Casa Lar não está disponível, não está publicado, e depois, num segundo momento, esteve com a secretária, junto com a procuradora do município, e elas foi autorizada, a vereadora foi autorizada, esteve até a Casa Lar. E a secretária de Assistência Social, a vereadora, disse que isso não foi problema, isso acontece, é uma situação. O que ela não gostou foi o discurso da vereadora na tribuna. Isso a ofendeu. Ela disse com todas as palavras que a ofendeu o discurso da vereadora. E quando qualquer vereador sobe daquela tribuna, que é sagrada, está sob o manto da imunidade parlamentar. A vereadora apontou críticas, fez críticas com relação à gestão. E todo aquele que está na administração pública está sujeito a críticas. Existem os limites da crítica. Quando passa para a ofensa pessoal, cabe aí ao Poder Judiciário, eventualmente o Conselho de Ética, atentar para os excessos, para aquilo que ultrapassa o limite razoável, da razoabilidade. Mas que a representação se deu apenas por conta do discurso, que a primeira-dama não gostou. Eu não gostei do que ela disse. E só por isso a vereadora Tânia foi representada, está aqui agora, neste momento, perante toda a sociedade rondonense, com o Conselho de Ética, com o voto do relator, porque elas percam o mandato, seja suspendido o seu mandato pelo prazo de 30 dias. Como disse há pouco, é a eleição mais difícil que existe no Brasil, senhor vereador Verde. Não é para qualquer um, muitos tentam chegar aqui e poucos conseguem. Que a vontade, a representação foi dada por conta de que a primeira-dama não gostou. E mais, a doutora Luana, que é procuradora-geral do município de Marechal Cândido Rondon, um cargo que já exerci não em Marechal, mas nos municípios com muita honra, porque é um cargo de extrema relevância. Somente 2 pessoas do Marechal Cândido Rondon
prefeito Adriano Bax, que foi eleito pelo povo, e a doutora Luana, que é a procuradora-geral do município. Tão importante é a função que ela exerce. Advogada competente, servidora de carreira, veio aqui e disse a mesma coisa. Se não fosse o discurso da vereadora Tânia, naquele parlatório, não estaríamos aqui hoje. Ou seja, toda a situação envolvendo que a vereadora descumpriu a norma, que não entrou sem autorização, que foi rude, nada disso subsiste diante do depoimento da senhora Ana e da procuradora Luana. Nesse sentido, se faria extremamente importante ouvir o prefeito. Efetivamente, quem formalizou a representação? Está por ele assinada a representação. Qual foi o motivo, prefeito, que o senhor representou a vereadora? É por conta da fiscalização ou por conta do discurso que a sua esposa não gostou? Essa seria a pergunta necessária a ser feita. Inclusive pelos membros do conselho. Porque ficou muito claro, ficou patente, que esse foi o verdadeiro motivo. E mais, com a devida vênia, senhor relator, Vossa Excelência trouxe aqui que os vereadores não podem exercer uma fiscalização de forma individual, que deve ser feita apenas pelo colegiado. No entanto, não é o que está constando na Constituição Federal, nem na lei orgânica. O que há, na verdade, é uma confusão entre os institutos de fiscalização e investigação. A fiscalização cabe a todos nós, inclusive vossas excelências, senhores e senhoras que aqui estão, podem e devem fiscalizar o prefeito, podem e devem fiscalizar o governador, podem e devem fiscalizar o presidente da República, inclusive os vereadores, porque é dinheiro público. O artigo 37 da Constituição Federal estabelece lá os princípios da administração pública, que tem que se ter legalidade, tem que se ter impessoalidade nos atos, tem que ter moralidade, tem que ter publicidade, porque se nós não pudéssemos fiscalizar os nossos gestores, aqueles que gerem os recursos públicos, não precisaria ter princípio da publicidade. O prefeito não teria que fazer audiência pública aqui para prestar conta da população, se caso nós não pudéssemos fiscalizar. Todos nós podemos fiscalizar. O vereador deve fiscalizar, porque foi eleito para isso. Claro que a investigação, como o caso está sendo feito, é colegiado. Se for instalar uma comissão parlamentar de inquérito, se for tomar uma medida mais drástica, tem que ser aprovado nesse plenário. Isso sim. Mas a confusão que o relator faz é no sentido de fiscalização e investigação. O que a vereadora fez foi uma fiscalização, não é investigação. Ademais, também cita no seu voto de que a vereadora ela deveria ter feito por escrito, expressamente, e o fez. Em duas oportunidades, a vereadora encaminhou um requerimento para o prefeito, pedindo informações acerca da aquisição de alimentos para a Casa Larga. Na primeira oportunidade, pediu um prazo de 10 dias, depois respondeu. Na segunda oportunidade, a vereadora fez um requerimento, não respondeu ainda. O não responder, esse ato fere o princípio da administração pública. Então, no caso em tela, o apontamento de que o vereador não pode fiscalizar anula completamente o senhor presidente, o vereador Verde, Gordinho do Sul. Tenho certeza absoluta. Eu não acompanho o dia a dia dos afazeres, mas tenho certeza absoluta pela atuação dos senhores, que os senhores fazem indicação, que os senhores fazem requerimento. Se o vereador não pode investigar, ele não pode fazer indicação. Se o vereador não pode fiscalizar, ele não pode fazer requerimento. Porque a indicação e requerimento não são apenas sugestões de melhorias. Ou, se for sugestão de melhorias, só é possível saber que eu preciso melhorar quando eu fiscalizo. Quando eu verifico que o atendimento não está contento, quando eu verifico que o asfalto que está sendo feito não ficou da maneira como deveria ser feito. A fiscalização é inerente. Não tem como tirar dos vereadores a atribuição, não tem como tirar dos vereadores a prerrogativa de fiscalizar. Se tirarmos dos vereadores a atribuição e a prerrogativa de fiscalizar, nós vamos de forma política o poder legislativo. E jamais nós estaríamos de novo contrário à Constituição. Obrigado. Eu gostaria de consultar. Uma frase só, por favor, se me permite, uma frase. A senhora sabe? Uma frase. Eu queria saber onde é que fica as
crianças nessa história, porque as crianças deveriam estar protegidas e defendidas, e elas estão em meio a uma luta política. Não tem nada de norma, é política. Obrigada. Gostaria de consultar os vereadores que se fazem presente ao evento se querem fazer uso da palavra conforme dispõe o regimento do Código de Ética. Vereador Verde, vereador Suco, vereador Padeiro, vereador Gordinho. Gostaria de... Vereador Suco. Concedo o tempo de 3 minutos ao vereador Suco para se manifestar sobre essa reunião do Conselho de Ética. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, população em geral. Boa tarde, vereador Tânia, sua defesa, presidente Coronel, Gordinho, Spor, que fazem parte da comissão, vereador Verde, vereador Padeiro e os demais vereadores que estão aqui. A gente vem acompanhando todo o caso, já desde o início. Eu quero aqui chamar a atenção da importância de constituir, como foi feito, a comissão. Isso eu acho que já devia estar constituído há muito tempo, pois acredito que já outras atitudes de vereadores tiveram casos mais graves até. Diante do exposto, toda a situação de oitivas, de manifestações, e dado esse momento, abrindo espaço, agradeço ao presidente Coronel, pois pensava eu em me manifestar hoje à noite, no início da sessão, mas desde o início a gente acompanhando e se manifestando, por vezes procurei a vereadora Tânia para falar de alguns assuntos, não especificamente sobre esse, mas falamos também a respeito, e por muitas vezes eu levantava uma situação sobre a questão das mulheres que eram tão esperadas aqui dentro da Câmara. Diante dessa situação, da importância da sua presença e também da vereadora Marciana, eleitas aqui dentro, fazendo o seu trabalho, assim como todos nós, não vejo, conforme foi apresentado aqui, diante da nossa principal responsabilidade, que é fiscalizar. Eu tenho me cobrado muito em relação a isso, de infringir as situações. Então eu quero aqui manifestar, já nesse momento, o apoio à vereadora Tânia em relação à sua defesa, ao trabalho que você vem fazendo de fiscalização, que é o que todos nós temos que fazer, claro, com as devidas prudências, mas que, ao meu ver, você tem se manifestado da forma que é necessária. Talvez as nossas ações vão incomodar, e, como bem disse a defesa, nós estamos no executivo, como eu também estive, para isso, para responder, mas que a gente possa receber e saber lidar com as situações. Então, apenas essa manifestação para que a gente possa realmente fazer cumprir tudo que é necessário nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Obrigado, vereador Suco. Acho que é importante, vereador Suco, a gente destacar que, assim como é fundamental, legal, o trabalho de fiscalização de um vereador, nós temos que respeitar também o trabalho de fiscalização das comissões constituídas por essa Casa de Lei, onde todos os vereadores votaram. Nós somos representantes da comunidade aqui dentro. Cada um representa uma parcela da comunidade e as comissões foram legalmente constituídas. Então, assim como o vereador tem o dever de fiscalizar o Poder Executivo, as comissões têm o dever legal de fiscalizar o trabalho dos vereadores. Então, eu solicito total respeito e peço prudência em relação ao trabalho das comissões do Poder Legislativo, não só
ao Conselho de Ética, mas também às comissões de Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Educação, que estão fazendo o seu trabalho dentro da legalidade. Obrigado. Eu gostaria de Só uma consultar... frase, só, por favor, se me permite, uma frase. A senhora sabe? Uma frase. Eu queria saber onde é que ficam as crianças nessa história. Porque as crianças deveriam estar protegidas e defendidas. E elas estão em meio a uma luta política. Não tem nada de norma, é política. Obrigada. Gostaria de consultar os vereadores que se fazem presente ao evento se querem fazer uso da palavra conforme dispõe o regimento do Código de Ética. Vereador Verde, vereador Suco, vereador Padeiro, vereador Gordinho. Gostaria de... Vereador Suco. Concedo o tempo de 3 minutos ao vereador Suco para se manifestar sobre essa reunião do Conselho de Ética. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, população em geral. Boa tarde, vereadora Tânia, sua defesa, presidente Coronel, Gordinho, Spor, que fazem parte da comissão, vereador Verde, vereador Padeiro, os demais vereadores que estão aqui. A gente vem acompanhando todo o caso, já desde o início. Eu quero aqui chamar a atenção da importância de constituir, como foi feito, a comissão. Isso acho que já devia estar constituído há muito tempo, pois acredito que já outras atitudes de vereadores tiveram casos mais graves até. Diante do exposto, toda a situação de oitivas, de manifestações, e dado esse momento, abrindo espaço, agradeço ao presidente Coronel, pois pensava eu em me manifestar